Olá, bem-vindos ao canal Além do Batom. É muito bom estar aqui novamente e principalmente falando de um tema que é o tema para mim do momento. A gente vai conversar hoje com duas pessoas especialistas em tendências, especialistas no mundo de gente e gestão, e a gente vai falar sobre tecnologia e a gente vai falar sobre o que é que está mudando, né, no mundo do trabalho. O que é que está influenciando a tomada de decisão das lideranças? Então, eu tenho a honra aqui de receber a Renata Fabrini. A Renata é especialista em estratégia de pessoas e seleção de executivos. Ela trabalhou na FESA, foi sócia da FESA durante muitos anos, e há 5 anos ela fundou a Plongé. E aí, a Plongé atua muito além de seleção. A Plongé tem ajudado as organizações em projetos de novas tendências, de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de lideranças. E o último projeto, aí, o que está saindo do forno, é uma nova empresa de tecnologia que ela, junto com a Sandra, que está com a gente aqui também, a Sandra Araldi, fundou uma empresa de tecnologia para seleção. E a gente vai falar muito sobre isso. A Sandra também é uma pessoa que trabalha com recursos humanos há muitos anos, em seleção de executivos, muitos projetos para empresas de tecnologia, para áreas comerciais. E o que mais me chamou a atenção, nessa proposta dessa nova empresa que se chama IU, o que elas querem trazer, né, junto com os demais sócios, é uma pegada tecnológica e humanizada e humana. E aí eu quero começar primeiro dando um oi para a Renata e para a Sandra. Muito bom tê-las aqui. Oi, A nossa Valéria. conversa. Oi, tudo bom? Oi, Tudo Val. bom? Super prazer estar aqui com vocês hoje. A nossa conversa vai ser super informal, essa é a proposta. Mas para a gente iniciar a conversa, eu queria que vocês trouxessem um pouco da visão de vocês, que têm pesquisado, que têm buscado informações e em contato com tantas organizações. Quais são os movimentos, as mudanças principais que estão ocorrendo agora no mundo do trabalho, principalmente no que se refere à tecnologia? Eu acho que hoje a palavra é experiência, né? Para tudo. A gente escuta essa questão da jornada e, portanto, da experiência que todos nós estamos tendo em algum aspecto da nossa vida, né? E se a gente olha hoje para as empresas, a sensação que a gente tem é que a liderança está finalmente acordando para o que é a relevância da experiência do colaborador na empresa, né? De quem trabalha nas organizações hoje. Então, essa jornada dentro da empresa, e isso tem tudo a ver com a proposta da Plongé e a decisão do nascimento da IU, porque fala justamente de como é que a gente, como porta de entrada nessas organizações, para essas organizações, sendo principalmente empresas de seleção, podemos ajudar, podemos trazer valor para essa jornada do colaborador, que muitas vezes começa na consultoria, né? E para a gente foi cada vez ficando mais claro, assim como é para o mundo, e esse momento atual está provocando a todos que não fizeram esse movimento a fazer. Não dá para falar de experiência hoje sem tecnologia como meio, né? A gente está vivendo isso agora na veia, né? Na veia, fugidos em casa, né? E tendo que ter a Fugidos. tecnologia nossa parceira, né? E assim, quando vocês trazem, né, a pegada, essa motivação, esse propósito, né, de trabalhar a tecnologia, mas num contexto de humanização, de considerando a experiência humana nesse processo. Isso é muito interessante porque uma das principais questões que a gente ouve o tempo inteiro é que a tecnologia vai ocupar todos os espaços e os empregos serão reduzidos, modificados.
O que vocês buscaram trazer em termos de proposta, com esse pensamento? O que isso tem a ver com o momento atual? Para a gente, essa questão da tecnologia humanizada, né, ela é fundamental justamente para essa mensagem de que a tecnologia ela está aí e ela não vai embora, pelo contrário, a gente cada vez precisa mais dela. Mas, por outro lado, a relação humana, o contato, estar junto, o ter alguém para uma troca, ela continua e vai continuar sendo fundamental. Então, para a gente, na Plongé, que já tinha um olhar muito forte de acolhimento durante todo o nosso processo de seleção, né, a gente sentia falta desse olhar mais da tecnologia, da inovação. E a IU nasce com esse desejo de provocar a Plongé e trazer a tecnologia mostrando que é possível ser humano através da tecnologia, né? E aí acho que a Sandra pode falar um pouquinho da plataforma e como é que a gente foi pensando essa plataforma, e você vai nos interrompendo aí, Val. Vamos lá, bate o papo. Perfeito, deixa eu contar para vocês. A gente está muito feliz porque depois de todos esses anos de experiência, a gente tem uma empresa nascendo com uma plataforma própria, né? Então a gente está desenhando essa plataforma do nosso jeito, com aquilo que a gente acredita e ouvindo alguns clientes também de quais são as maiores dores desses clientes do lado de lá, né? Então, o que funciona, o que não funciona? A gente parou para ouvir para depois fazer esse desenho. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala da tecnologia para nos apoiar em algumas fases do processo. Então, é para o candidato se cadastrar, é para nessa plataforma ele poder fazer um teste de conhecimentos técnicos, é para ele fazer um teste de perfil comportamental. E aí a gente entra com aquilo que é estratégico e humano para complementar esse processo seletivo. Então, a gente não acredita que a tecnologia vá, de fato, acabar com tudo, porque a gente é fundamental em outras coisas. E aí, falando dessas relações, ontem a gente promoveu um evento para falar de jornada do colaborador. Então, a gente reuniu 5 empresas de setores diferentes, onde essas empresas falaram sobre suas experiências nesse tema. E a gente estava ali para facilitar. Então, isso é humanizado, né, junto com tecnologia, essa conexão que a gente quer propor, e utilizando a tecnologia como complemento e sustentação para isso tudo. Sandra, quais são as principais dores que as empresas têm trazido para vocês? E que está influenciando nessa construção desse novo processo, dessa nova proposta? É muito engraçado, Val, porque quando a gente fala de jornada do colaborador, você espera que venham coisas super complexas, né? E ontem a gente conversou, assim como a gente tem feito aqui, e é muito engraçado, porque o processo ele começa na consultoria, quando o candidato se candidata no processo, ele passa pelo processo seletivo inteiro e às vezes tudo caminha muito bem e o problema vai acontecer no primeiro dia de trabalho, quando o computador, o notebook, a ferramenta dele de trabalho não está pronta para ele começar. E todos riram, porque parece que é algo que de fato é muito recorrente, né? Então, você tem desde questões que são aparentemente muito simples, como o candidato que participou de um processo seletivo e não teve feedback, e aí ele vai falar daquela empresa na rede social. E essa informação, ela toma uma proporção muito maior, porque é muito rápido. Gera uma exposição, né, da empresa. Uma exposição muito grande. Então, tem um pouco de tudo quando você fala de dor. Para as lideranças, o que eles buscam quando eles pensam em processo seletivo hoje? É igual o que era 5 anos atrás? O que tem mudado em termos de necessidades deles? Eu acho, né, que hoje a gente tem uma consciência do profissional de que o que ele deve buscar vai muito além da carreira apenas, né, de próximos passos de carreira, mas efetivamente, se ele consegue enxergar a ponte que ele precisa fazer do ponto de vista de vínculo com a organização, que ele está buscando aquela oportunidade, né? Então, a liderança hoje ela tem mais consciência de que se você efetivamente tiver seus valores alinhados com o que a empresa busca, e isso não é diferente de 5 anos atrás, né, Val? Só que hoje está efetivo, vamos colocar assim, né? Hoje não tem mais opção do profissional ou da organização não olharem para isso, porque são muitos exemplos de que quando isso não está na mesa sendo discutido,
dificilmente vai dar certo, né? Então, essa questão da marca empregadora tendo uma também consciência do que é que ela está entregando para o colaborador, para o profissional, ela é fundamental, porque é o que a liderança está buscando hoje. As perguntas que estão na mesa são perguntas que falam de proposta de valor, que falam, sim, de propósito, que pode ter se tornado uma palavra mais grávida hoje em dia, mas que tá na pauta da liderança, né? Fala de uma agenda mais empática, né? E por isso a gente está falando de jornada do colaborador, ou seja, a consciência das organizações de cuidar de quem está ali com você, né? Então, eu acho que isso, cada vez mais, a liderança, pelo menos que a gente acredita que é a liderança que se destaca, e, novamente, o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje está provocando essa conversa em todos os CEOs e acionistas e conselhos, né? Ela é uma liderança que compreende que hoje a agenda é de colaboração, hoje a agenda ela é uma agenda de engajamento pelo propósito, pela busca, né, pelo impacto positivo na sociedade. Então, acho que isso está ficando cada vez mais na mesa, claro para todos. Então, a gente talvez deixe de focar somente na experiência ou no conhecimento dos candidatos, dos prováveis contratados, para entendê-lo enquanto ser humano e seus valores também. É isso? Sim, hoje a gente escuta aquela frase, cada um fala de uma maneira, né? Mas que as organizações contratam o CV e demitem a pessoa depois, né? Então, eu acho que a gente falava disso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mas aqueles valores que estavam na parede, eles não eram praticados, né? E hoje não tem mais espaço para isso, né? A liderança que não está, de fato, vivenciando na prática aquilo que é propósito, que é valor organizacional, ela não está engajando e também não está se engajando, né? Então, eu acho que isso cada vez mais, e de novo, né, o que a gente está vivendo hoje está colocando isso à prova. Eu acho que a gente não tem mais como olhar para trás agora, é só para frente nesse sentido. E você traz um ponto que eu acho assim tão fundamental, que é a questão do autoconhecimento. E quando eu falo do autoconhecimento, é o autoconhecimento da organização, né? A organização se conhecer, saber Perfeito. de fato quais são os seus valores, de verdade, porque muitas vezes tem aquilo que a gente gostaria, mas tem uma diferença do que a gente é. E reconhecer isso, né, e trazer isso claramente também ajuda um provável candidato que precisa se conhecer, né, a entender se existe aí, né, uma coesão, né, uma empatia, né, entre as partes. Eu entendo que o processo todo de seleção, ele deve mudar fundamentalmente, né? O que é que muda no processo de seleção em termos gerais, assim? Como é que um candidato se coloca? O que ele vai ter nessa nova proposta de experiência? Eu acho, Val, e isso tem tudo a ver com a proposta da IU, né? E como ela se complementa com a proposta da Plongé, que é o processo seletivo como um processo de autoconhecimento também. Então, assim como a organização precisa saber quem ela é como proposta de atratividade, para poder trazer quem de fato vai ter esse vínculo e vai construir essa ponte, o profissional, durante o processo seletivo, ele também tem que estar o tempo inteiro se perguntando se aquela é a melhor oportunidade para ele, não pensando apenas no ganho salarial ou no crescimento de carreira, mas, de novo, qual é a capacidade que ele vai ter de criar vínculo, né? E durante o processo seletivo, quanto mais autenticidade a gente vê de ambas as partes, mais fácil a gente vai ter sucesso nesse processo, né? E um pouco da nossa ideia, quando a IU nasce, né, é que ela seja, o processo de seleção dela seja em si um processo de aprendizado para quem está passando por ele como candidato e como cliente. Então, em vários momentos, a gente pode fazer um trabalho de olhar para qual é a percepção que quem está em processo tem da organização que é cliente, portanto, ajudar nessa visão de marca empregadora. Um profissional que passa pelo processo, ele recebe feedbacks, inclusive
se ele não foi aprovado, com uma indicação de onde ele pode estar se desenvolvendo mais, e quase com um plano de desenvolvimento dele de carreira, né? Então, assim, não na profundidade, mas esse olhar para que o processo seletivo ele seja mais orgânico, né? A gente vem de uma indústria, de um mercado que produtizava muito processo seletivo. Né? Virou um commodity, não mais uma experiência. Pode-se dizer isso? Existe uma carência muito grande nesse mercado que a gente se propõe, né? De algumas empresas dizendo que vão resolver todos os problemas do processo seletivo com tecnologia e outras com quase nada de tecnologia e num processo muito caseiro. O que é legal aqui, Val, que acho que fala da tecnologia humanizada de You, que eu estava pensando enquanto vocês falavam, é que já existe tecnologia, inteligência artificial, para avaliar esse matching, né, entre candidato e empresa. Então, você avalia um grupo de pessoas daquela empresa, e aí, com isso, você tem um retrato do perfil que mais se aproxima e que funciona super bem, para conseguir espelhar no seu processo seletivo. Então, você vai buscar no seu processo algo que você conseguiu tangibilizar a partir dessa avaliação dos próprios colaboradores. E aí eu quero até trazer uma experiência recente que aconteceu, né, comigo, juntamente com um cliente. Estava conduzindo uma posição de marketing, o cliente amou uma candidata que a gente apresentou e eu mostrei para aquele cliente que o perfil daquela pessoa não era o ideal. Porque apesar do perfil técnico ser excelente, eles precisavam de características, quando a gente fala do soft skill, que aquela pessoa não ia poder contribuir. Então, essa autenticidade que a Renata traz, do aprendizado do processo, ele precisa acontecer em todas as pontas. Precisa ser bom para todos que estão ali. Mas, olha, eu acho isso fantástico, porque eu particularmente acredito que essa é a grande tendência. Eu acho que o momento atual está nos trazendo essa oportunidade de refletir sobre a nossa vida, né? As nossas escolhas. Tudo está levando para essa certa introspecção e essa aprendizagem, essa autoaprendizagem. O que me traz assim é o quanto isso é desafiador, né, no mundo do trabalho, porque a gente sabe que existem uma série de jargões que são utilizados, né, nas contratações, e muitas vezes eu posso utilizar isso, mas não necessariamente essa é a minha verdade absoluta, nem por má intenção, mas eu acredito que eu tenho aquela competência ou aquele perfil, e por essa razão eu coloco. Como é que a gente consegue ajudar a pessoa, na prática, a ter essa compreensão entre aquilo que talvez seja algo que ele nem se identifique tanto, mas ele não teve essa consciência ainda? Como é que ele consegue aprender de fato? A gente vê algumas ferramentas, a gente sabe, né, de algumas ferramentas, que você praticamente faz uma lista, né, de atributos, competências que você sabe que são relevantes para determinadas carreiras. Não necessariamente são condizentes com a realidade. Como é que a gente consegue ajudar o profissional? Acho que no nosso mundo, e aí, Rê, me complemente, a gente tem uma ferramenta comportamental dentro da nossa plataforma, e a gente tem uma preocupação, e isso vem da Plongé, algo que eu sempre admirei, e a gente trouxe aqui para a realidade da You, que é o processo de mentoria do contratado. Então, depois que ele é contratado, a gente ainda acompanha essa pessoa nesse embarque, né, dentro da organização. Como é que a gente ajuda? Todos esses profissionais, eles fizeram essa ferramenta comportamental. Então, a gente aproveita, né, utiliza o resultado dessa ferramenta comportamental para direcionar o profissional nesse caminhar quando ele é contratado, olhando para as fortalezas dele e para os pontos a desenvolver. Então, essa é uma forma que a gente ajuda no dia a dia, que é de dizer, olha, nessa empresa, a competência X é muito importante. Você não tem essa competência tão bem desenvolvida. Então, olhe para isso, porque isso pode ser um ponto de alerta nas relações que você vai estabelecer com o time, com os pares. Então, é uma forma que a gente viu de dar continuidade ao processo seletivo.
Então, você oferece uma ferramenta para o autoconhecimento do candidato. Isso é muito legal. Isso é uma tendência? As empresas têm oferecido esse serviço? Vocês acham que isso é algo que vai ser comum daqui para frente? Sandra, a pergunta da Val é tanto da mentoria quanto da ferramenta, né? E até a ferramenta a gente vê um pouco mais acontecendo, mas ela acaba tendo uma visão muito mais voltada para entregar algo para a empresa, e o profissional em si muitas vezes nem tem acesso ao resultado. No nosso caso, a gente tem a preocupação não só do acesso ao resultado, mas de poder conversar sobre esse resultado, tanto para quem é contratado como para quem não é contratado. Por isso, o cuidado até de falar dessa jornada de aprendizado, né? Ou seja, se eu passei por esse processo, o que eu estou ganhando com esse processo, mesmo que eu não ganhe o emprego, a oportunidade. O que eu acho assim, interessante, né? Vocês têm uma proposta diferente e que com certeza vai interessar quem está buscando uma nova posição, independente até de estar trabalhando ou não. Como é que as pessoas vão ter acesso a essa ferramenta? Vai ser aberta ao público? As pessoas podem buscar, se cadastrar? Como é que vai funcionar? Acho que o processo de atração ele mudou muito, né? A gente fala hoje de social hiring, que é estratégia de marketing para atração de pessoas. Então, basicamente, eu vou buscar esse profissional em rede social, então Instagram, Facebook e o próprio LinkedIn. Então, é uma estratégia que eu consigo alcançar um número maior de pessoas em menos tempo. Isso é ótimo. Né? Eu preciso só ter cuidado com a minha transparência, com a forma como eu me comunico. Quando eu acesso a pessoa nessas redes, ele consegue visualizar um link, que é um link onde ele cai direto para o nosso site e entra para a nossa plataforma. Então, ele tem acesso dessa forma, né? Através dos processos seletivos que a gente divulga, quando eles não são confidenciais. Então, ele se cadastra e vem direto para a minha base. E só quando tem um processo seletivo. Se mesmo sem ter nenhum, ainda não tem um cadastro aberto. Seria isso? É isso que eu entendi? Ele até pode se cadastrar, mas o ideal é que ele se cadastre direto à oportunidade, né? Direto quando tem uma posição específica em aberto. Vai ser esse o caminho, em princípio. E hoje, então, o processo de você identificar profissionais é através das redes sociais, né? É muito legal. Queria aproveitar, e eu acho que muita gente gostaria de saber, como é que ele se torna atrativo. Sei lá, 3 pontos principais, dicas que vocês podem dar para alguém que está buscando uma posição e provavelmente até está em todas as redes, mas não está sendo acessado. A gente sempre orienta o candidato que ele seja muito transparente e muito verdadeiro com as colocações dele e com as informações que ele registra, né? E aí, de novo, falando de autoconhecimento. Muitas vezes, quando a gente divulga uma posição, a gente já fala um pouco sobre o que eu preciso para aquele projeto, por exemplo. Então, se eu preciso de pessoas que cursem ou que tenham cursado uma determinada área, não adianta uma pessoa de uma área completamente distinta se cadastrar para aquela oportunidade. Não faz sentido, né? Então, o que ajuda o candidato? Que ele seja verdadeiro, que ele saiba qual a área que ele de fato tem interesse em atuar. Agora, né, em tempos de Covid, todos os processos seletivos eles são remotos. Né? A tecnologia já estava à disposição, mas agora todo mundo se viu num cenário onde é fundamental que eu possa gravar uma entrevista. Então, ele precisa se preparar para fazer uma videoentrevista, como se ele fosse para uma entrevista presencial. É importante que ele cuide disso, que ele olhe para a câmera, que ele se atente ao tempo que ele vai fazer. Então, são alguns cuidados que facilitam o consultor que está do outro lado fazendo a avaliação daquele profissional. Mas, assim, dá uma dica. A gente vê muitas vezes, por exemplo, no LinkedIn, tem gente que coloca buscando uma nova oportunidade, tem gente que coloca vários cargos que ele poderia ocupar, tem gente que tem ali um pouco mais preenchidas as experiências, tem gente que tem um pouco menos, ou não tem nada, tem só o nome da empresa. O que é que ajuda nessa, vou chamar de pescagem, né, que você faz, nesse filtro que você faz? Perfeito. Eu acho que ele colocar
as 4, 5 principais, 5 últimas experiências que ele vivenciou, falando quando ele entrou, quando ele saiu, quais foram os cargos que ele ocupou naquela empresa e falar um pouco dos principais projetos. Isso é suficiente. Tá. E aí você falou uma coisa que é muito engraçada, porque tem algumas pessoas que quando vão colocar o objetivo, elas colocam administrativo, comercial, financeiro, colocam tudo. Gente, isso não existe. O objetivo tem que ser a área de atuação, né? Que é onde você acumulou toda a sua expertise ao longo da sua carreira. Essa clareza. Então, precisa ser claro e objetivo. Se eu sou da área comercial, põe comercial, não coloca administrativo, porque não vai te ajudar. É isso? Não vai, exatamente. Acho que isso é uma coisa bem legal. Colocar em busca de uma nova posição ou cargo faz alguma diferença? Eu acho que para o LinkedIn faz por conta do algoritmo do LinkedIn. Que quando eu, como recrutador, faço uma pesquisa, o LinkedIn me fala, Sandra, você encontrou 1.000 pessoas na sua pesquisa. 400 delas estão mais aptas a buscar uma oportunidade. Isso porque a pessoa colocou essa informação lá. Né? Então, acho que é algo que faz diferença na pesquisa, pelo próprio algoritmo. Ele colocar que ele está em busca de uma oportunidade. Exato. Entendi. Ótimo. Isso às vezes pode parecer simples, mas eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, até porque quando a gente vai fazer seleção, a gente vê uma variedade, né, de modelos, de perfis e tal. Eu acho que ainda é um ponto que as pessoas buscam. Bom, eu queria fazer a pergunta de $1 milhão, ou talvez bem mais que $1 milhão. Como é que vocês estão vendo o mercado em termos de busca de profissionais? Vocês têm um cheiro de quais são os segmentos que estão buscando profissionais nesse momento ou que vão buscar quando a gente terminar esse período de quarentena, essa pandemia? Como é que vocês veem? Olha, Val, adoraria, né, ter essa bola de cristal super certinha assim na minha frente, mas eu acho que tem alguns setores. Primeiro, eu sempre gostei de dizer que a gente pode reclamar do nosso Brasil, mas é um continente, não é um país, né? Então a gente tem setores muito fortes, mesmo num momento como esse, como é o agronegócio, né? É o próprio varejo alimentar hoje está sendo extremamente demandado com as pessoas em casa, o varejo farmacêutico, né? Toda a nova economia, se a gente for pensar, as empresas que já são 100% nativas digitais estão tendo uma oportunidade interessante, muitas delas, né? Claro, muitas sofrendo, mas muitas nos segmentos como fintech, por exemplo, que hoje estão aí para, inclusive, serem alternativas aos grandes bancos, com o próprio Banco Central dando força para isso, para a desintermediação financeira. Então, a gente tem aí setores que estão efetivamente ou sofrendo menos ou até não sofrendo tanto, né? Então, eu acho que a gente está atento a esses movimentos e mesmo atento às empresas que estão entendendo, às vezes até de forma mais oportunista, mas que estão olhando para esse momento e se repensando nos seus modelos de negócio, às vezes criando uma linha nova de atuação para poder atender essa demanda que a gente está vendo aí, desde máscara a álcool gel, né? E que, portanto, estão demandando talentos, né? Eu acho que tem aí tem oportunidades, né? Eu acho que está todo mundo, óbvio, num momento muito mais de cautela, mas tem setores que estão bem, sim, tem setores que vão retomar mais rapidamente, sim. E a questão é você estar atento a isso, né? E eu acho que é uma oportunidade também para estar atento, como a gente começou a nossa conversa, no sentido de entender as empresas que estão também, de novo, mais conscientes de que uma liderança hoje que é mais empática, que é mais colaborativa, que consegue olhar de forma mais sistêmica para o mercado, ela é justamente a liderança que está conseguindo fazer a diferença nas organizações nesse momento hoje, que é um momento onde está todo mundo se reinventando, né? Sem dúvida. A flexibilidade, né? A resiliência nunca foi tão demandada, não é mesmo? Nunca foi tão demandado, né? E acho que essa mentalidade digital, né? A gente fala de tecnologia humanizada, mas quando a gente pensa hoje a transformação que as empresas estão vivendo e que foram obrigadas a viver, muitas empresas estão fazendo em 2 meses, 1 mês e meio, o que estavam se planejando para fazer em 5 anos, né?
E isso está intimamente ligado à capacidade da liderança dessas organizações de ter uma mentalidade mais ágil, que é o termo do momento, né? Que é essa questão de você não estar preso a planos de negócio tradicionais, que é você saber realmente trabalhar a questão da tentativa e erro, né? E de estar sempre testando, inovando, experimentando, né? Então, essa coisa da agilidade que traz a colaboração em rede também como centro para conseguir olhar para o lado e falar, puxa, talvez ele esteja fazendo o que eu não estou conseguindo fazer, vamos fazer junto. Então, hoje tem um momento de mercado que realmente tá provocando bastante, né? E isso é muito legal, porque por outro lado, isso traz aí uma riqueza, né, de crescimento, de aprendizagem, para quem olhar dessa forma, né, para quem estiver aberto, né, para isso. E aí, como a gente fala assim o tempo inteiro em aprendizagem, e tem tantas coisas. Imagina, hoje você tem plataformas de educação do mundo inteiro abertas, né? Totalmente gratuitas. E, então, em diversas áreas, em tecnologia e não tecnologia. Então, eu imagino assim, a dificuldade da escolha, né? As pessoas devem olhar para tudo isso e falar, puxa, eu queria fazer um pouco de tudo, mas não dá. Quais áreas, se você pudesse elencar três caminhos de aprendizagem para que as pessoas possam investir o tempo delas agora nesse momento, pelo menos assim, para dar ideias de priorização, o que é que você sinalizaria? Puxa, que pergunta difícil, né, Val? Mas Não, eu para acho você que não. volta como cerne para o autoconhecimento, porque eu acho que hoje a gente vive e as novas gerações estão tendo essa oportunidade de terem muitas opções. Vamos esquecer a crise um pouco, né? Sim, Mas a gente está hoje num mundo onde você tem posições, histórias novas de carreira surgindo, né? Assim como há anos atrás ninguém falava em digital influencer e hoje é uma carreira, né? Então sim. eu acho que a principal questão aqui é realmente você estar conectado para entender o que te motiva, o que te faz bem, e não aquilo que você acha que você deveria fazer. E isso, para mim, serve para qualquer carreira que você escolha, serve para qualquer caminho que você escolha, né? Então, eu acho que, para mim, a principal dica aqui é conseguir acessar isso, né? Acessar o que te motiva de verdade, acessar o que são sabotadores para você, porque às vezes você vai para aquela empresa maravilhosa, com aquele salário maravilhoso, mas tem uma coisinha ali naquela organização que faz com que você todo dia acorde chateado porque você está indo trabalhar lá. Se você não tiver essa consciência, puxa, não tem lâmpada mágica, né, que consiga fazer a coisa acontecer. Eu super concordo. Eu acho que quando você se conecta com aquilo que faz sentido, você consegue mostrar o seu melhor, não só no seu trabalho, mas para o mundo, né? Então, eu acho que a gente tem tanta oferta, tanta oportunidade, e o acesso à informação ele é tão fácil que nada faz sentido se antes você não se provocar num movimento de autoconhecimento. Isso quer dizer o seguinte, que por mais ofertas que existam, e hoje a gente tem essa vantagem, é muito importante eu olhar para todas elas e entender aquilo que realmente faz o coração dar aquela a palpitada Isso. mais forte, né? Aquilo que realmente mexe e tentar ir nesse caminho. No passado, a gente ouvia muito sobre cursos da moda, né? Então, estude isso, porque isso é o que a maioria das empresas estão pedindo. Mas o que vocês estão dizendo não adianta. Não adianta fazer curso da moda. Se o da moda coincidir com aquilo que você de fato ama, ótimo, né? E talvez nem tenha moda, hein? Eu acho, Val, eu acho que não tem moda, não, porque no final das contas a gente às vezes a gente acaba falando muitas coisas com nomes diferentes, né? A moda é um nome novo, mas eu acho que tem essa consciência hoje, isso eu acho que não é moda, como a gente já falou aqui, das organizações e de uma liderança mais atenta,
de que é essa conexão entre o ser humano e a organização que precisa acontecer. Essas pontes precisam ser construídas em esferas diferentes, mas precisam ser construídas para que haja esse vínculo e, portanto, aí você dá o melhor de si e extrai o melhor da empresa também. Eu acho que a gente está num um caminho interessante e profundo. Provavelmente vai fazer muita gente refletir sobre isso. Não tem uma resposta pronta, né? O que tem aqui é um mundo de oportunidades e cabe a você, né, buscar o melhor caminho. Eu queria, para terminar, perguntar assim para vocês: o que que vocês gostariam que acontecesse agora no pós-pandemia? Qual que é o, o mundo dos sonhos, o mercado dos sonhos, o que vocês gostariam muito, né, de ver nesse novo momento? Eu adoro falar disso, né? Isso aí é ressignificar. Eu adoro. Eu acho que o que eu gostaria de ver é que a gente, de fato, aproveitasse tudo que a gente aprendeu nesse período e que a gente continuasse colocando em prática, né? Porque no final das contas, todo mundo se viu de repente em casa, trabalhando home office, e aí cada um com a sua história de vida, então com filhos, com o marido, com o cachorro, sem ajudante em casa e com a mesma agenda do trabalho, né? Então você continua com a sua agenda do trabalho e precisa se descobrir fazendo todas as outras coisas. E aí o que eu vejo é uma produtividade muito maior do que o que a gente tinha. Claro, isso cansa mais, exige mais, mas produzindo muito mais também. Quando a gente fala de tecnologia, gestores precisaram se adaptar para continuar fazendo a gestão à distância. Então, descobrindo ferramentas para cada um no seu ponto de trabalho, produzindo, mantendo suas entregas, entregando na ponta com qualidade, né? Então, será que esse não é um formato para empresas que não trabalhavam assim, que possa ser seguido, né? Ontem, conversando com algumas empresas sobre jornada do colaborador, algumas empresas não tinham notebook quando isso aconteceu. Então, imagina o caos de você se preparar para conseguir fazer aquilo que era essencial no caso do home office, né? Então, o que eu espero e o que eu tenho de desejo, de fato, é que a gente use tudo isso que a gente aprendeu para ser melhor ainda lá na frente, sabe? Que a gente não esqueça desse aprendizado, que foi na dor, mas foi muito importante. A gente fala em ressignificar, em novo normal, né? E, de novo, no início da nossa conversa, falando da jornada do colaborador, as empresas, que na verdade somos nós, né? A liderança, elas tiveram a oportunidade, nesse um mesinho que passou, 40 dias aí, de conhecer o seu colaborador, porque ela está dentro de casa. É o que a Sandra está falando aqui, né? Hoje eu estava falando com uma cliente minha que a gente estava dando risada, que ela disse que estava numa reunião até 8h30 da noite, não conseguia parar a reunião, até que o filho entrou e falou: eu estou com muita fome. Né? Barato. E aí, de repente, acho que o chefe dela descobriu ou lembrou que ela tem filho, né? E que ela tinha que parar e cozinhar e dar comida, porque não ia ter quem fizesse. Então, acho que a gente está se conhecendo de verdade, como seres humanos que somos. E eu gostaria realmente que a gente não esquecesse disso. Quando a gente voltasse a se encontrar em outros lugares que não fossem nas nossas casas, né? Com as nossas bagunças. Mas que a gente lembrasse dessa bagunça lá na frente, porque ela é uma bagunça gostosa. Não, lembrar da bagunça e se permitir, né? Porque como é que seria há 50 dias atrás, você tá aqui numa reunião como a gente está agora, e um cachorro latir, ou o filho dizer que está com fome. A gente se sentiria até envergonhado. Mas a gente também é isso, né? Nós somos muito mais do que executivas que trabalham, que vão proporcionar coisas legais para as empresas. A gente tem algo do lado de cá também, né? Então, eu acho que todo mundo cresceu. Eu gosto muito desse momento. Eu só espero que ninguém esqueça, porque o ser humano também tem memória curta em alguns momentos. Acho que a gente precisa usar isso a nosso favor, sabe? Essa executiva, talvez, ela tivesse na empresa até as 8h30 da noite, ela ia chegar brava em casa porque ela não conseguiu se organizar, por mais que ela tivesse alguém ajudando ela ia, no dia seguinte, acordar com aquela sensação ruim de que não conseguiu terminar aquela reunião da hora que ela queria.
ela não está satisfeita com a organização, ela não está satisfeita com a liderança. Eu não acho que seja possível alguém desempenhar o seu papel na sua plenitude se todos esses dots, né, esses pontos não estiverem de alguma forma interligados. Gostei, né, do que vocês colocaram, porque eu acho que a gente consegue fechar essa conversa do jeito que a gente começou. Que a gente começou falando sobre a pegada tecnológica e humanizada. E o que vocês estão trazendo é exatamente isso. Nós estamos caminhando, né, para uma maior humanização, muito embora utilizando a tecnologia para viabilizar isso. Olha que coisa mágica e linda, né? Nunca fomos tão humanos e nunca usamos tanto a tecnologia para isso, né? Isso é muito bacana. E eu acho que isso coloca de lado uma série de paradigmas e preconceitos com relação à tecnologia. A tecnologia tem que estar a nosso serviço, né? De sermos cada vez melhores, melhores seres humanos, melhores pais, melhores profissionais, né? Melhores em todos os papéis. Meninas, amei o papo com vocês. Eu queria, assim, fazer isso dentro do vídeo, fazer um convite para daqui a algum tempo a gente voltar a falar da IU. Acho que é um projeto inovador, é um projeto bacana. Eu acho que vai lançar aí muita novidade para o mercado, com certeza vai trazer ganhos para todos, para as empresas, para os candidatos, vai influenciar boas práticas. Eu acho que é isso que a gente precisa. Perfeito, perfeito. E se eu puder, Val, se você me permitir, eu quero fazer um convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a IU, nos seguir no nosso Instagram, que é Jornada IU Y1. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rê. Imagina, a gente que agradece, a gente está muito feliz também da IU estar surgindo no mundo, incubada na Plongée e podendo ajudar a falar de um ecossistema que a gente acredita. Então, prazer Muito estar aqui com bacana. você, vai ser um prazer estar aqui já já de novo. Isso, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para contar, muitos aprendizados para compartilhar. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e nos vemos no Obrigada. próximo. Adoramos. Obrigada. Beijo, Tchau, beijo. tchau.